E aí, família, tudo bem? Sabe quem eu sou? Eu sou a Isa, da equipe teológica da Livraria Família Cristã, e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre 3 mulheres que foram muito importantes na história do cristianismo e mais especificamente na Reforma. E essas mulheres que muitas vezes são ofuscadas na história e esquecidas, mas hoje a Livraria Família Cristã tá aqui para lembrar delas, beleza? Vamos começar com a mais importante para mim e para a história, afinal, Catarina Vambora, a esposa de Lutero, ela fez e foi muito importante para que o Lutero se tornasse quem ele foi, né? Isso não é um exagero da minha parte, você vai entender. Catarina Vambora, a piada vem pronta, vambora. A Catarina, ela é uma ex-freira, ela foi a um convento muito jovem e ela começou a ter contato com os escritos de Lutero logo no convento. Graças aos escritos de Lutero e a sua teologia, ela e outras freiras fugiram do convento, mas por elas terem saído do convento, as suas famílias não quiseram recebê-las de volta e por causa disso elas foram encontrar Lutero para serem acolhidas. Catarina, chegando lá, ela tentou até se relacionar com um cara e depois o Lutero tentou arrumar outro para ela, mas não deu certo e acabou que ela ficou noiva e se casou com o principal dos reformadores, né? Aquele que iniciou a reforma protestante. Catarina era bem mais nova que ele, mas como falamos no começo do vídeo, ela foi muito importante para ele chegar a ser quem ele foi. Por quê? Porque no casamento deles, Lutero se dedicava completamente para as coisas da reforma. Ele tinha um chamado e entendia isso. Só que aí a gente nunca para se perguntar, e a vida dele? E os filhos dele? E a finança dele? Bom, Catarina aprendeu muitas coisas no convento. Uma dessas coisas foi fazer e produzir cerveja artesanal. E graças a isso ela acabou produzindo esse tipo de cerveja artesanal para poder vender e cuidar das finanças da família. Então ela cuidava da casa, cuidava dos filhos, cuidava das finanças, sendo empresária, né, empreendedora, para poder sustentar o pessoal da casa dela. E não só, ela teve também influência direta na reforma. De que maneira? Ela cuidava das publicações dos livros de Lutero, né? O Lutero escreveu muitas coisas e ela fazia os negócios para que os livros dele fossem publicados. Nas mesas de conversa teológica do Lutero com outros reformadores, ela participava ativamente e, enfim, isso e várias outras coisas. Catarina é a encarnação da mulher de Provérbios 31, a mulher valorosa, porque ela auxiliou ele de fato em todos os sentidos. Lutero também era um homem com muito problema de saúde psicológica, né? Ele tinha depressão muito forte e ela cuidava dele em todos os sentidos, tanto na saúde, quanto no trabalho, quanto no chamado, quanto na casa, como marido, como amigo, como reformador, como seja lá o que você quiser, ela cuidava dele e as pessoas que vinham até ele, ela cuidava das pessoas também. Essa é Catarina Vambora. Agora a próxima mulher que eu quero falar para vocês é uma alemã chamada Argula von Grumbach. Eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas vamos lá. Argula von Grumbach. Ela é uma nobre da Baviera, uma baixa nobreza, e ela, muito jovem, recebeu uma Bíblia do seu pai. Ela tinha cerca de 10 anos de idade. Ela recebeu essa Bíblia, um incentivo de seu pai para começar a ler. Naquela época, as mulheres não tinham muita voz, vocês sabem disso, né? Século XVI, no final de 1400, no começo de 1500, as mulheres não tinham muita força ativa, mas por ela ser nobre, ela já tinha bastante estudo e por causa dos seus estudos, a gente entende que na história que ela começou a ler muito cedo e ela lia bastante a Bíblia, de tal maneira que ela passou a ser conhecida como Bíblia ambulante da Alemanha. Posteriormente, ela entrou em contato também com os escritos de Lutero e dos reformadores e começou a defender, né, as doutrinas e as pautas da reforma protestante. Certa vez, ela se posicionou contra a universidade defendendo um acadêmico chamado Seehofer, que se posicionou discursando e defendendo também as pautas reformadoras. Ele foi condenado e preso por causa disso, por causa dele discursar sobre a reforma, por ele defender as ideias reformadas. E ela escreveu uma carta para a universidade acusando eles de terem feito mal por eles não estarem atacando a teologia dele com ideias, não está desmentindo a teologia de Seehofer, mas sim condenando ele, dizendo que eles não deveriam ter feito isso, mas que se o jovem tivesse errado,
que eles então o refutassem e não os condenassem. E vários outros conflitos que ela teve na história, defendendo as ideias da reforma. Teve uma vez que ela disse assim que sabia que Paulo dizia que as mulheres deviam ficar caladas na igreja, no entanto, se nenhum homem se posicionasse para poder defender a palavra de Deus, ela se sentia na obrigação de fazê-lo. E ela escreveu várias cartas, até certa vez ela escreveu para o príncipe da Alemanha anunciando que ela iria até ele para convencê-lo a aceitar os ideais reformados. E aí o príncipe não respondeu ela, né? Só que um estudante dessa mesma universidade que condenou o jovem Seehofer respondeu ela dizendo que ela tinha que se colocar no lugar dela como serva, que ela estava tentando ser doutora, mas na verdade ela era uma simples serva e que ela devia obedecer ao seu marido. E ela deu uma resposta sensacional para ele, dizendo que ele estava dizendo para ela uma coisa que ela já sabia, que ela tinha que se submeter ao seu marido. Só que se esse estudante de fato tivesse algo contra o que ela estava pregando, que ele ao menos tivesse a honra de falar o seu nome, porque ele se colocou como um cara anônimo. E por fim, um dos seus documentos mais incríveis que a gente tem registrado é uma carta que ela escreveu dizendo assim, eu vou parafrasear porque não tem as palavras aqui exatamente, mas ela dizia assim que não era luterana, mas que ela reconhecia Lutero como irmão em Cristo e que ainda que Lutero retirasse todas as coisas que ele disse e que Deus o livre, ela não retiraria, porque o que ela defende não é Lutero, mas a palavra de Deus. Essa é a Argula von Grumbach. Argula von Grumbach. Não sei. Argula von Grumbach. Ela foi uma best-seller da Reforma, porque as suas cartas elas se propagaram tanto e tiveram tanto sucesso que se tornaram panfletos e se espalharam por toda a Europa. Pessoal, troquei de roupa porque estamos no outro dia, mas vamos falar da última mulher e vamos lá. A última mulher se chama Annie Eskew. Annie Eskew é o seu nome de solteira. Logo depois, ela passou a ter o sobrenome Kyne, que era o nome do esposo dela, Thomas Kyne. Como eu disse, ela nasceu na Inglaterra e eu não vou arriscar falar o nome da cidade, mas eu vou pedir pro pessoal colocar aqui na tela. Ela passou boa parte da vida dela morando nessa cidade, junto com seu esposo, né? Eles eram nobres também. Inclusive, o esposo dela tinha contato com os afazeres do rei ali e tudo mais. E ele era um cara devoto ao catolicismo, assim como o rei, que na época era o rei Henrique VIII. Annie Eskew, ela acabou se convertendo ao protestantismo e ela mergulhou em estudos bíblicos e até chegou a fazer parte de um encontro que a rainha, a esposa do rei Henrique VIII, fazia no castelo. A esposa dele também professava fé protestante. Ela também confessava a fé protestante e ela fazia uns encontros lá no castelo chamado Salão Protestante. E aí a Annie Eskew fazia parte desses encontros. No entanto, naquela época, naquele contexto, tinha uma regra dizendo que os protestantes estavam proibidos. E assim como a rainha Catarina passou a ter muitos problemas por causa disso, a Anne ainda mais não sendo rainha. E ela passou a ser bastante perseguida. No primeiro momento que ela estava sendo perseguida, o marido dela expulsou ela de casa. E foi então que ela foi para Londres, né? Lá em Londres, ela passou a pregar o evangelho e se aprofundou ainda mais nos seus estudos bíblicos e ficou lá por um tempo. Mas quando ela voltou, ela foi presa. Ela foi presa pela primeira vez. Ela foi presa por 3 vezes, mas essa foi a primeira. Nessa primeira vez, ela conseguiu fugir, ela escapou e voltou para Londres. Só que, quando ela estava lá dessa vez, ela acabou sendo raptada, trouxeram ela de volta para a cidade que ela vivia e ela foi presa pela segunda vez. Só que, logo depois disso, ela foi solta, foi libertada, mas ela não parou de pregar o evangelho, não parou de se posicionar a favor da reforma protestante e por causa disso ela foi presa pela 3ª vez. Qual é o principal ponto aqui? Annie Eskew foi uma mártir, né? E antes mesmo de ser uma mártir, ela foi muito torturada pelas autoridades locais. Eles torturavam ela com uma máquina de tortura que basicamente esticava os ossos das pessoas. E não só nisso, mas enfim, fizeram várias crueldades com ela a tal ponto que
ela ficou paraplégica, ela parou de conseguir andar, né? E também há relatos dizendo que ela já chegou a desmaiar de dores, e isso tudo na intenção de tentar tirar informações dela para que ela denunciasse outros reformadores para serem presos, mas ela nunca fez isso. Muito pelo contrário, ela sempre se manteve fiel aos seus irmãos e sempre se manteve fiel à palavra de Deus, não deixando essas dores fazerem pará-la de pregar o evangelho, porque até mesmo naqueles momentos ela demonstrava de alguma forma a alegria da salvação. E por fim, ela foi condenada à morte de fogueira, junto com outros condenados que se confessavam como reformadores, e foi um momento muito emocionante e incrível, demonstrou grande coragem da parte dela, porque durante a cerimônia em que eles iriam queimar aqueles que foram condenados, tinha um cara pregando, né, denunciando eles como hereges. E aí a Anne teve coragem e força suficiente para se levantar e dizer: vejam só, esse homem ele fala, mas ele fala sem o livro, no caso, a Bíblia. E foi assim que Anne morreu. Ela morreu queimada após várias sessões de torturas e prisões por pregar o evangelho, e se manteve firme até o fim. Essas são 3 mulheres reformadoras e 3 apenas de muitas outras que a gente tem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte o vídeo, compartilha para outras pessoas conhecerem mais sobre as mulheres que foram importantes para a Reforma Protestante e se inscreve no canal para ver os outros conteúdos da Livraria Família Cristã, beleza, pessoal? Deus abençoe grandemente a vida de vocês e comemoremos a Reforma Protestante.